pessoal, estamos começando o nosso quinto episódio do Flux Podcast, hoje com o nosso convidado, Robson. Não pode dizer boa noite, né? Não estou acostumado a só fazer podcast. Só olá e vai. Mas então é um prazerzão muito grande para mim, viu? Eu agradeço muito a gentileza desse convite, de poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho. Parabenizo também pela iniciativa, né, de ter um podcast aqui na nossa cidade. Então, muito grato aí, espero poder atender as expectativas e contribuir aí também com um pouco do meu conhecimento. Perfeito. Vamos lá então. Pessoal, hoje iniciando o nosso quinto episódio, o quinto programa do Flux Podcast. Robson, conta mais como é a tua história de vida, nasceu em Montenegro, dá a tua entrada no programa. Então, Arthur, quando eu nasci, a minha família morava em Montenegro, mas aí por uma questão eu falo, por chancela, eles me levaram para nascer em Taquari, porque toda a família tinha nascido lá. E aí, não sei se vocês conhecem Taquari, uma grande metrópole que tem aqui próximo da gente. Então eles me levaram para nascer lá, para estar ali dentro ter o mesmo carimbo de toda a família. Mas eu sempre tive, Montenegro sempre foi a cidade grande mais perto, né? Mais desenvolvido que Triunfo, mais desenvolvido que Taquari. Então eu sempre tive muito acesso aqui, estudei aqui em Montenegro o meu segundo grau, eu sou do tempo do segundo grau, né? Hoje é ensino médio, eu fiz aqui em Montenegro, na Escola São José, e volta e meia eu estou encontrando aí meus colegas ainda. Fiquei bastante tempo fora, né, de Montenegro e voltei para cá em fevereiro de 2022, com dois propósitos principais, né? Um deles, eu estava morando antes na Coxilha Velha, eu retornei para o Rio Grande do Sul, aliás, aqui para a nossa região. Meu pai se acidentou em 2017, eu retornei para dar um suporte, né? Ele ficou praticamente 6 meses sem poder andar direito, então vim para perto para poder retribuir todo o cuidado que eles me ofertaram, né, a vida toda. E a minha filha foi estudando, tenho uma filha, eu sou um pai solteiro, essa é meu maior orgulho, maior conquista é essa, cara. Eu tenho uma filha de 17 anos hoje, que mora comigo, moramos nós dois só, então isso é algo que me orgulha muito, né? Foi uma grande conquista. E ela precisava estudar, fazer o ensino médio. E eu estava morando ali naquela região da Coxilha Velha, sabe? E tinha escritório em Porto Alegre, mas estava morando ali. E ali não tem muita opção de escola. E eu já tinha uma proposta para trazer minha empresa para cá, abrir um escritório aqui em Montenegro. E eu falei, vamos juntar os dois, e aí a gente já pode, né, ter essa melhor estrutura de ensino para minha filha também. Aí estou aqui, cara, desde então. Show de bola. Dando sequência sobre a tua história, tu é correspondente Caixa. Isso. Como tu entrou nesse, como é que eu vou dizer assim, começou a trabalhar com financiamentos? Porque eu, na verdade, por ser correspondente de Caixa, tu trabalha exatamente somente com financiamento habitacional ou pega... A gente faz outros produtos também, né? Mas o nosso foco principal, o nosso core, são os financiamentos habitacionais. E eu comecei de uma forma completamente despretensiosa, né? Eu nunca imaginei, nem sabia que existia, né? Ser correspondente da Caixa. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso foi a convite de uma colega até então, de um curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz em Porto Alegre, com uma empresa chamada Fibracis. E aí nesse curso tinha essa moça lá, e eu era consultor, né? Hoje eu não atuo mais com consultoria em função do tempo, mas naquela época eu fazia e ela me chamou, né? Olha, eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal e gostaria de contar aí com a tua consultoria, a gente está com alguns planos. E aí foi quando eu descobri que isso existia. Achei muito interessante, porque é como se fosse uma franquia da Caixa, né? Pô, que legal, a Caixa é uma empresa que tem uma marca fortíssima, uma das maiores marcas hoje, né, do Brasil. E conhecendo um pouco mais da operação, elas eram 2 sócias, eu entrei para um fim, acabei vendo que na verdade o problema era outro. Sabe quando tem a dor de cabeça, mas na verdade o que está fazendo isso é desidratação? Elas estavam reclamando da dor de cabeça. E aí, ao invés de eu dar um comprimido de dor de cabeça, eu fui ver, não, está faltando água, né, dentro dessa metáfora. E aí
A gente foi criando relação, consegui gerar resultado para ela rápido. Nosso primeiro mês eu já tinha pago 5 meses com o que a gente conseguiu de resultado. E aí a gente criou uma relação muito forte, de confiança, né? E chegou um ponto que elas dissolveram a sociedade e uma delas ficou. E essa uma vivia me falando assim, que eu queria ter um sócio de novo, e me fazendo alguns convites indiretos, mas, cara, eu não tinha o mínimo interesse, porque eu até aquele momento, eu não comprava esse produto. Eu achava que você financiar um imóvel, você adquirir uma dívida. Como muita gente fala até hoje, minha casa, minha dívida. E eu tinha uma crença comigo que se eu não tenho o dinheiro, eu não mereço. Era isso que eu tinha, eu não faço dívida. Então, eu não tinha interesse por causa disso. Como é que eu vou vender um produto que eu não compro? Não faz sentido. Até que eu lembro que uma manhã ela me ligou e ela me disse assim, olha, Robson, não aguento mais, vou fechar a empresa. E era uma empresa que tinha um excelente fluxo de caixa, atendia uma das maiores construtoras, se não a maior, da América Latina, no segmento Minha Casa Minha Vida, que é a MRV. Então tinha um volume bom, só que a gestão não era tão boa, algumas outras questões também relacionadas a ela estavam prejudicando muito o resultado da empresa. E quando ela disse assim, não aguento mais, vou fechar a empresa, eu falei, não, vamos conversar então. Eu ingenuamente pensei, tá bom, vou aceitar o convite, vou colocar um consultor meu lá, vou ficar no conselho e quando a empresa se endireitar, eu vendo a minha parte de novo para ela. Só que eu comecei a entender de financiamento. E eu comecei a ver diversas possibilidades e oportunidades. A ponto de hoje eu afirmar para vocês, eu provo na caneta para qualquer um, que a forma mais inteligente financeiramente é você morar em um imóvel financiado. Vocês já ouviram falar que muita gente fala assim, compra imóvel, aluga. Já ouviram isso? O que é melhor, o que é pior? E uns marretam um lado, outros o outro. E eu digo para vocês, nenhum nem outro. O melhor é você morar em um imóvel onde você paga a parcela de financiamento. De forma resumida, talvez o pessoal ficou curioso para saber por que isso acontece. Eu precisaria de um podcast inteiro para eu trazer em detalhes isso. Mas quando você paga o financiamento, você traz todos os ativos para o teu lado. Você não imobiliza o seu capital, que é o que o pessoal do aluguel defende. Você pega esse dinheiro que vale o imóvel vale 500 mil, investe a 1% ao mês, você vai pagar o aluguel, vai sobrar mais da metade do dinheiro, tem razão. Só que quando você traz isso para o financiamento, você além de ter essa mesma relação, você ainda tem a valorização do imóvel ao seu lado. E cada parcela que você paga, diferente do aluguel, você está amortizando o saldo devedor. Então, é um aluguel que tem fim, porque o aluguel tradicional não tem fim, é eterno. É um aluguel que tem fim, o imóvel valoriza e você tem esse ativo do teu lado também. Então, de forma resumida, eu passei a virar um fã dessa modalidade. Hoje, eu utilizo como forma de alavancagem de patrimônio e recomendo muito, inclusive. Quem tiver interesse, eu estou à disposição para poder trazer mais esclarecimento. Então, só para termos um entendimento, porque o pessoal acredita que não deve saber como funciona, mas tu como correspondente, tu trabalha apenas com imobiliárias, ou não? Não. Por exemplo, hoje eu estou comprando essa casa do Arthur, de maneira particular, eu tenho como te procurar e ter esse serviço? Tem sim. Porque, na verdade, tu age como... Tu é a pessoa que faz o financiamento? Isso, exatamente. Como que funciona na prática? Funciona literalmente como uma franquia. Tá? Hoje a agência ela já não executa mais. Se você for na agência da Caixa hoje, para fazer um financiamento, eles vão te mandar no nosso escritório. Por quê? Hoje, devido à nossa estrutura, a agência da Caixa ela tem um fim social muito forte. Todo o FGTS é operado lá, seguros, auxílio enchente, tudo acontece lá na Caixa. Então isso acaba gerando uma demanda gigantesca. E esse modelo de terceirização, ele proporcionou então que a gente tenha um processo um pouco diferente. Eu atendo você às 8 horas da noite, se você precisar. A agência não consegue fazer isso, nem que eles queiram. E hoje
o nosso trabalho consiste basicamente no seguinte, Luan, você vai lá e diz assim, olha, quero comprar a casa do Arthur, eu vou te pedir os teus documentos para eu fazer uma avaliação de crédito para você no sistema da Caixa. Nós somos credenciados, a gente passa por uma série de certificação, é todo um processo para isso. Então a gente acessa todos os sistemas da Caixa, a gente é uma agência externa, uma unidade externa. Então a gente faz análise de crédito, faz a vistoria do imóvel, né, abre a ordem de serviço, vai um engenheiro lá, a gente faz tudo de ponta a ponta, sem necessidade de ter uma imobiliária. Logicamente, se você está comprando um imóvel, as imobiliárias elas encaminham esses processos para a gente e eu também sempre recomendo o serviço das imobiliárias. Por quê? Porque você fazendo uma operação de compra de um imóvel, de venda de um imóvel, é algo complexo. Existem diversos fatores que podem dar problema no futuro. Então, é importante você ter um acompanhamento, né, de um profissional dessa área para que ele possa, assim como um advogado, né, num contrato, quando você vai cuidar da sua saúde, você vai no médico, esse aí também é o papel do corretor. Não fugindo muito sobre o assunto, mas focando em profissão, tu não começou com isso. Como não. mesmo disse, foi algo que tu foi direcionado ali conforme, né, vamos dizer assim, a vida vai levando, né, Sim. as oportunidades e tu abraçou. Como tu começou a tua carreira profissional? Cara, eu comecei profissionalmente, eu comecei como estagiário de gravadora de heavy metal em São Paulo. Esse foi o meu primeiro emprego. Não foi. Esse foi o primeiro emprego formal. Sim. O meu primeiro emprego mesmo foi fazendo serenata tocando violino. Acredita? É verdade, lá em Erechim. Tocava para uma fábrica e loja de chocolates chamada Palato. E aí eu tocava, não era bem violino, é igual um violino, mas chama viola. É um pouquinho maior, um pouquinho diferente, tem uma quinta mais grave. E aí nós fazíamos essas serenatas, o pessoal comprava chocolate, o Luan foi fazer uma homenagem lá para sua esposa, contratou a gente ia lá, levava o chocolate, tocava 3 músicas. Depois disso eu fui morar em São Paulo, em função, né, de um desejo profundo e ardente de ser músico, sempre quis. Em toda a minha adolescência era a minha única opção, não tinha plano B. E aí eu vi que lá em São Paulo era onde tudo acontecia, né, os melhores músicos, os melhores shows, a melhor estrutura. Eu falei, cara, vou ir para lá, tem que dar um jeito. E acabou dando certo, consegui. E aí lá em São Paulo, então, cursando publicidade e propaganda, eu acabei conseguindo estágios em gravadoras. Então, assim que eu comecei. Depois disso, né, eu fui diretor de marketing dessas gravadoras. Depois disso, recebi um convite de um colega de faculdade, que era filho, ainda, né, de chineses. Eles vieram da China, os pais deles, montaram uma loja na 25 de março. E o pai dele deu uma loja para ele, montou uma loja para ele lá na 25. E o gerente dele, depois de meio ano de atividade, o gerente dele saiu para almoçar e disse que não voltou mais. Até o computador estava lá, os caras estavam até preocupados. Em São Paulo, o cara sai para almoçar e não volta, muita coisa pode ter acontecido. Mas graças a Deus não foi nada sério, ele só abandonou mesmo o trabalho. E esse cara me ligou, chama Eduardo Show. Né? O Eduardo me ligou e falou assim, olha, Robson, tem uma vaga aqui, estou precisando de alguém para assumir a gestão aqui da minha empresa. Preciso de alguém no administrativo, faça toda a gestão. E, cara, eu era totalmente humanas. Eu era o músico, fazia publicidade e propaganda, nada de planilha, de número, nada disso. E aí eu falei, cara, você tá louco, né? Como assim? Não tem experiência nenhuma, não tem conhecimento. E ele disse uma frase que sempre funciona comigo. Ele disse assim, que você tá com medo? Tudo bem, você tá com medo, eu arrumo outro. Aí eu falei, não, meu amigo, aí você bateu na jaula do monstro. E eu falei para ele, né, que aceitava, né, o desafio e comecei a trabalhar então como gestor de uma loja na 25 de março, que foi uma faculdade assim para mim nesse período. Qual foi a maior dificuldade de um garoto do interior ir para uma capital, assim, uma grande metrópole? Qual foi a tua maior dificuldade de vida, assim? A mentalidade. Mentalidade. Porque a gente é limitado ao nosso ambiente. Isso é algo que o ambiente sempre vence, meu amigo. A gente herda, né, tudo aquilo que, por osmose, inconscientemente, a gente herda. Sabe aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? Isso é uma verdade absoluta, né? Porque
de fato, a gente acaba aprendendo e construindo verdades absolutas inconscientes, que nem a gente percebe, a partir do nosso meio. E você chega num lugar onde a realidade é completamente diferente, então, para mim, começar a entender o funcionamento de São Paulo, para mim esse foi o maior desafio, sabe? Entender a dinâmica do que estava acontecendo, a malícia, enxergar as oportunidades, enxergar o meu valor, sabe? Isso foi algo que demorou para eu poder pensar, pô, mas eu também consigo fazer melhor que eles. Eu lembro desse dia, cara, porque eu sempre achei que eu era... Eu nunca fui muito bom na escola, né? Meus colegas que estiverem assistindo aqui vão lembrar. Tem vários, eu fiz aqui em Montenegro, né? Eu não era o melhor aluno e constantemente eu ouvia, né? Que eu ouvi de uma professora minha, não vou citar por respeito a ela, eu entendo, respeito, né? Não vi mais ela, mas ela me falou assim, tu não vai ser nada na vida, tu não vai ser nada. E aquilo para um adolescente, né? Pré-adolescente ali, isso entra como uma facada, né? Entrou na minha mente aquilo, eu falei, você está dizendo, eu acho que deve ser isso mesmo, né? Eu devo não ser bom mesmo. Então tudo isso, eu lembro do dia em que eu comecei a me destacar demais lá em São Paulo, demais, assim, eu tive um nível de crescimento muito rápido, tanto na música quanto na minha carreira com as gravadoras. Eu comecei a fazer coisas, tentando ficar na média na minha cabeça, me esforçando pelo que eu acreditava, né? Eu não queria perder aquele emprego, eu adorava aquilo ali. Eu acabei fazendo muito acima da média. E aí eu comecei a ver o resultado daquilo, as pessoas me elogiando e eu vendo. Eu coloquei, só para você ter uma ideia, eu era assessor de imprensa de uma gravadora. E na mesma semana eu coloquei matéria gratuita, sem custo nenhum, de mídia espontânea, na Veja, na Carta Capital, na Folha de São Paulo, no Globo. Ninguém nunca tinha colocado matérias lá. E eu consegui fazer pela primeira vez na história todos esses de uma vez só e achando que eu estava fazendo o mínimo da minha obrigação. Então, isso é só um exemplo, né, dessa questão de quanto a nossa mentalidade impacta, né? Então, esse foi o meu maior desafio. Tu não sabia qual era o limite. Então, quando tu não sabe o teu limite, isso realmente é forte. Eu não sabia muito o meu forte. valor. E vou te dizer, não acabou ali. Até hoje, em alguns aspectos, ainda eu vejo um reflexo, né, de uma herança, né, de mentalidade. Então, tu é movido por desafios. Bastante. Então, seguindo um pouco, passando, já falou hoje, da tua profissão, o que tu faz hoje, falou um pouco sobre o que tu já fez, seguindo na parte de empreendedorismo, tu disse que isso é algo muito forte dentro de ti também. Muito. Então, hoje, quais são as dicas que tu daria para um empreendedor? Porque eu digo empreender é diferente de ser empresário. Com certeza. As pessoas confundem muito isso. Poderia falar isso para nós? O que é ser empreendedor e o que é ser empresário? Porque isso eu tenho certeza que não é claro para a maioria das pessoas. Elas acham que é a mesma coisa, elas fundem isso. E são coisas totalmente diferentes. Com certeza. Ser empresário é você ter uma empresa, né? Você tem um CNPJ, você é um empresário, isso já te qualifica. E o empreendedor, né, você falou assim, uma dica, né, que dica que eu daria? Não faça muito conta, não. Se você quer começar algo, você precisa ter um certo nível de insanidade. Porque se você parar para pensar de fato e colocar de forma muito racional, você não vai fazer nada. E como diz o Steve Jobs, né, os loucos que acreditam que podem mudar o mundo geralmente são os que conseguem. Então é um pouco disso, empreender. Logicamente, trazendo isso de uma forma um pouco mais agressiva, mas hoje em dia empreender desafia demais a cada pessoa. Para você empreender, vocês estavam me contando aqui no início, né, da criação, do Flux, vocês já pensaram em desistir? Isso é algo recorrente no empreendedor. O empreendedor não tem direito a nada. Sabe o seguro, o desemprego, isso, aquilo. O empreendedor não tem nada disso, né? Ele não tem férias. Se ele parar de trabalhar, se não tiver uma operação que né, esteja girando, ele não recebe, ele paga uma porrada de imposto, sabe? É difícil empreender no Brasil, mas ao mesmo tempo é libertador.
sabe? Para mim, o empreendedorismo, ele é o único caminho. Para mim, ele é o único caminho que me dá a possibilidade de estabelecer o meu próprio limite. O empreendedorismo, para mim, ele é uma porta onde a minha capacidade vai determinar o meu resultado, sabe? Então, é aquilo que eu estou preparado, qualificado para gerar de valor, vai ser diretamente proporcional ao valor que eu vou receber de volta. Então, minha filha às vezes me pergunta, né, o que eu acho a respeito disso e daquilo, e eu nunca direcionei ela, sabe? Mas para mim hoje, o único caminho, eu não vejo nenhuma possibilidade para a minha vida que não seja no empreendedorismo, que não seja ter uma empresa, ter uma solução, construir uma solução, ofertar um produto, ofertar um serviço de forma, né, que gere valor para eu poder receber valor de volta. Robson, a gente vê muito falar aquilo assim, não sei se você já ouviu falar, o que tu acha da galera que fala isso? Tipo, não é porque tu é um bom padeiro que tu vai ser um bom dono de padaria, não é porque... O que tu acha disso? Tu acha que isso existe ou não? Existe. No mundo do empreendedorismo. Existe muito. Para mim isso é uma grande verdade também. Por quê? Porque um bom padeiro, ele sabe fazer um bom pão. E fazer um bom pão não determina o sucesso de uma empresa. Porque existem diversos outros fatores fundamentais. Essa é a parte operacional, a parte técnica. Mas você precisa vender esse pão. Você precisa ter uma boa gestão financeira, um controle de caixa, um fluxo de caixa. Você precisa entender de gestão de pessoas se você quiser expandir, se você quiser crescer. Então, não basta ser um bom técnico. Na verdade, o contrário é uma grande verdade. A gente estava falando antes aqui do Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto ficou bilionário com uma empresa de inglês. Exatamente. Você sabia que o Flávio Augusto não falava inglês até alguns bons anos? Ele já era milionário, multimilionário com a WhatsApp, ele não falava inglês. Ele não sabia dar aula. Por quê? Um vendedor. Um excelente vendedor. Exatamente. Ele conhecia o processo de vendas e gestão, e ele tinha a Luciana, a esposa dele, que dava todo o suporte complementar ao perfil dele. Uma pessoa mais de gestão, outra mais de vendas. Então... Hoje em dia é muito mais fácil você pegar uma pessoa que nem o Flávio, qualquer produto ou serviço que você der na mão do Flávio Augusto, ele vai fazer funcionar. Porque hoje um empreendedor, o negócio do empreendedor é gestão. O resto é produto ou serviço. Você pode mudar o produto, pode mudar o serviço, mas o modelo de negócio, ele vai funcionar. Então, concordo, não adianta ser um bom padeiro. Até porque o McDonald's não tem o melhor lanche. Não tem. Não tem o melhor lanche, tem o melhor marketing como o Burger King. Exato. No McDonald's, né, ele começou com 2 irmãos que eram operacionais e um cara visionário foi lá e comprou. Né, e fez o McDonald's estourar. E não foi o cara que fazia o sanduíche. Foi o que viu a ideia. Exatamente. Se puder falar um pouco sobre o V-Group, grupo visionário, no qual tu faz parte, ele existiu para qual necessidade? Qual é o intuito hoje do Grupo Visionário? Seguindo nessa linha, né, de empreendedorismo? Sim. O Grupo Visionário, cara, ele é um grupo formado por empreendedores, né, por autônomos, basicamente por pessoas que querem crescer, né, que querem evoluir. E, para mim, esse grupo ele tem a principal função de eu estar ao lado de pessoas que estão onde eu quero chegar, para expandir aquilo que eu trouxe no início do ambiente, da mentalidade. O ambiente sempre vence, meu amigo. O ambiente sempre vence. Então, eu preciso, né, sentar em mesas onde eu não sou mais inteligente. Sabe? Por isso eu decidi estar no V-Club. Hoje eu tenho colegas lá que que tem avião, para você ter uma ideia, que saíram do zero, que começaram a empreender. Não é uma herança que o cara ele saiu do zero e construiu negócios muito grandes. Hoje nós temos tem o Thiago Sega, que é do Grupo Erval, que é uma empresa gigantesca aqui. Nós temos diversos empresários, empreendedores que começaram do zero e construíram negócios muito grandes. E muitas vezes as pessoas, quando escutam isso, relacionam ao dinheiro em si. Mas o resultado é um troféu.
um mero troféu da capacidade, da habilidade que aquela pessoa teve de construir algo que gerou valor suficiente para ele receber, né, o que ele recebe hoje, né, em um troféu monetário. Né, a rentabilidade que o negócio dele tem, ela está relacionada à capacidade que ele teve de criar algo que gerou valor. Ninguém tem resultado de graça, sabe? As coisas não acontecem do nada, não acontecem de graça. Então, para mim, esse é o principal ponto do V-Club. A gente é um grupo de hoje quase 50 empresários, onde existe muita troca entre cada membro ali do grupo. Existem encontros também, todo ano, algumas vezes no ano a gente se encontra pessoalmente por 2 dias, tem vários encontros online, então buscando um ambiente de crescimento, estar conectado com pessoas que querem crescer e buscando essa ambiência, né, que eu trouxe para vocês, nesse conceito de poder estar perto de quem tem uma visão e está onde eu quero. Pessoal, nós vamos encerrar essa primeira parte do nosso programa, no qual ele é apresentado na TV Mon. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, Ferrari House. Vou deixar o Robson César se despedir. Após isso, nós vamos continuar nas redes sociais. Quem quiser assistir o episódio completo, procure nosso canal no YouTube. E caso queira ouvir, nós vamos estar também no Spotify. Robson, se quiser se despedir do pessoal. Quero sim, quero agradecer, né, quem esteve aqui. A gente está ao vivo, hein? Eu não sabia se a gente estava ao vivo ou não. Vai ser gravado, não vão estar ao vivo. Hoje está ao vivo. Hoje não está ao vivo. Então, tá bom. Isso vai ser postado. Vai ser postado. Na TV, essa é a primeira parte. Entendi. Mas então quero sim agradecer quem esteve conosco até aqui. Agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. E parabenizo pela iniciativa, pela coragem de estar empreendendo, né, dentro dessa área aqui na nossa cidade, que tem grandes, né, pessoas com muito conhecimento para compartilhar, e vocês são esse espaço. Parabéns. Obrigado. Então agora vamos continuando no YouTube, seguindo nesse raciocínio de empreendedorismo, falando sobre o V-Club, que eu chamei de V-Group, né, que eu assimilei ali o grupo visionário. Então, assim, quando foi aquele start que tu pensou assim, vou palestrar? Eu tive uma conversa contigo antes, tu me comentou que é palestrante também. Então, onde tu deu aquela virada de chave, agora eu tenho conhecimento suficiente para compartilhar. Quando é aquela virada de chave que tu pensa assim, agora eu acho que está na hora de eu ajudar outras pessoas? Cara, bem sincero, primeiro eu não acho que eu sou um palestrante, mas eu também não me intimido em falar. Certo. Mas o estalo, ele deu mais por uma questão de entender que é um egoísmo não compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sabe. Eu nunca senti assim que, esse é o meu momento, sabe? Tô bombando, sabe? Agora eu posso compartilhar. Nunca, não foi assim. Foi mais no sentido de entender que, cara, tem muita gente que está precisando ouvir o que eu tenho para falar. Não porque eu sou o cara ou que eu sou o melhor, mas eu já tive casos, cara, de uma live que eu estava fazendo, uma pessoa entrou, uma moça, e no meio dessa live ela mandou ali um recado dizendo, me agradecendo por eu ter dado atenção para ela no direct. Um dia ela me mandou umas mensagens, eu auxiliei ela ali no que ela estava precisando. Ela disse que aquele dia eu salvei ela de um suicídio. Aí você imagina o peso que isso tem. Nossa. Sabe? Então, muitas vezes a gente fica com aquela síndrome do impostor, porque tem um monte de gente melhor do que eu no mundo, cara, e sempre vai ter. Né? No mínimo um asiático. Sempre tem um asiático que faz alguma coisa melhor que o cara. Então, sempre vai ter alguém melhor. E muitas vezes eu fui esse cara que olhou, não, mas por que eu vou falar isso? Tem um cara que sabe muito mais, tem mais propriedade. Mas tem muita gente que está precisando ouvir do nosso ciclo, pessoas que gostam, que se inspiram na gente, e a gente nem sabe, e por deixar de compartilhar, isso é um ato de egoísmo. A gente está deixando de contribuir com as outras pessoas com o receio, né, até mesmo do julgamento, né, do que os outros vão falar. Então eu comecei a falar por isso,
sabe? Porque, sinceramente, eu não me preocupo muito com a opinião, assim, de pessoas que vão denegrir. Porque, geralmente, quem vai criticar é quem está na arquibancada, né? Você nunca vê um jogador que está lá no campo criticando alguém. É sempre quem está na arquibancada assistindo o jogo que é o que joga pedra, né? Então, isso nunca me preocupou. Mas foi mais nesse sentido, de ter consciência de que quem não está ainda no nível que a gente está, sempre vai ter muita gente que ainda não chegou onde você está, que está precisando ouvir o que você tem para falar. Então, fale. Eu falo pouco ainda, sinceramente, eu deveria ainda intensificar um pouco mais. Falando um pouco mais sobre... Ô Robson, qual é, que é a maior tragédia da vida? Ah, você assistiu meu vídeo, né? A maior tragédia da vida. Isso é bem profundo, viu? Bem profundo. Porque a maior tragédia da vida, na minha opinião, é uma vida sem propósito. É você viver sem saber por quê, né? Você tá vivo sem sentido. E eu já vivi isso, cara. Já vivi isso. Um tempo sem saber exatamente o porquê que eu estava vivo, qual que é o sentido da vida. Não sei se vocês já tiveram esses conflitos. Eu tenho muito. Eu só interrompendo, eu acompanho o GeoJ. Tem a Liga, com o Flávio, o cara. Sim. E eu acompanho também o Jacob. Sensacional. Eles falam muito em propósito. Então acho, como tu disse, é verdade. Tem que ter uma vida com propósito. Tem que ter um propósito bem definido. E saber aonde tu quer chegar. E a partir disso ir nos meios. Eu não assisti o vídeo falando sobre a tragédia, mas se tu poder desenvolver isso para nós. Para mim, nesse vídeo eu gravei ele em Porto Alegre, né? E eu gravei ele no lugar mais rico do mundo. Sabe qual é? Você arriscaria dizer qual que é o lugar mais rico do mundo? Com a tua família. Também. Tem muito sentido isso que você falou. Mas em termos de riquezas, o lugar mais rico do mundo, aos meus olhos, chama-se cemitério. Sabe por quê? Porque é lá que estão enterrados os projetos que nunca foram executados, os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram compostas, todas as empresas que nunca foram abertas. E ali existe uma riqueza gigantesca que foi enterrada ali com aquelas pessoas. Por falta de iniciativa, por falta de coragem, por falta de alguma falta. Então eu gravei esse vídeo lá e dentro dessa mensagem, né, eu trago isso. A maior tragédia da vida não é a morte, é viver sem propósito. E por muito tempo eu demorei para entender, porque muitas vezes as pessoas acabam trazendo algo material. O meu propósito de vida é construir uma casa, comprar um carro. Vocês já compraram algo que vocês queriam muito comprar? Já aconteceu? Sim. O que aconteceu no início? Não é sensacional? A gente vibra muito. Depois se torna algo irrelevante, meu. Irrelevante. Eu já comprei. Eu era apaixonado por Mercedes, sabe? Eu olhava a Mercedes, o carro, nunca fui muito materialista, mas a Mercedes era um carro que mexia comigo. E aí um dia eu fui lá e consegui, comprei, né? Juntei dinheiro, comprei à vista. Lembra daquela crença? Não pode. Se eu não tenho, eu não mereço. Eu juntei o dinheiro, fui lá e comprei a Mercedes. Eu saí dali assim, sabe, realizei, sabe, feliz da vida. Passou meio ano, cara. Um dia eu falei, já não muda nada, já é um Fusca, um carro, era igual o carro que eu tinha. Porque a gente perde, né, essa percepção. O material, ele tem disso, ele não supre. Então, hoje, se você me perguntar, a gente precisaria de muito tempo para explicar isso, mas basicamente hoje o sentido da vida, na minha opinião, do porquê que a gente está aqui, tentando resumir isso e deixar mais simples de entender, a gente está aqui com 2 propósitos. Primeiro, de crescer, de desenvolver, de evoluir de alguma forma. E o segundo é de poder, através dessa nossa evolução, impactar o nosso ecossistema, né? Transbordar, crescer e contribuir.
Então, de forma bem resumida, eu poderia embasar isso até em religiões e tudo. Transbordar em vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. Tu sabe que isso é muito profundo, falar sobre isso, principalmente para mim. Então, hoje tu vê o ser humano como uma pessoa que muitas vezes foca no bem material, que é, não vou associar diretamente, mas é a famosa corrida dos ratos, né, que tu trabalha para pagar as contas, né, aquelas contas vêm do carro, aí depois tu tem que trabalhar de novo e tu fica esse ciclo. E muitas vezes tu não consegue tirar do papel aquela música que tu tinha um sonho, tu não consegue dar tempo pro teu filho, né? Então, quando a gente fala sobre tempo, é muito relativo, tudo na vida é muito relativo, né? Então, assim, isso é muito forte que tu falou sobre o cemitério, porque o meu falecido avô teve muitas coisas que não ficou bem claro para mim, muitas coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, né? Aquela pescaria que não teve, aquela casa na árvore que não teve. Sim. Então, assim, realmente isso faz muito sentido no cemitério. O cemitério é onde, querendo ou não, se tu parar para pensar, tudo tem a ver, na minha cabeça tudo se liga, né? Tu tem o desenvolvimento pessoal, porque eu acho que o desenvolvimento pessoal, ele vai fazer tu descobrir o teu propósito. O teu propósito bem claro, tu vai conseguir resolver, eu acho que, mesmo bem a tua vida, né? Porque a respeito também de estar bem de vida é relativo. O que é estar bem de vida para ti? Claro. Vida financeira, vida, né, tua mentalidade, tu não estar sobrecarregado, tu ter tempo. Claro. Que nem eu vi um Rios falando sobre ser rico. O pobre, ele dorme, acorda e vai pescar. E o rico, ele trabalha a vida inteira para ter dinheiro, para comprar uma casa no meio do rio e poder pescar. Sim. Então, o que é riqueza? Se você for observá-lo, o dinheiro por si só é muito vago. Não vale o esforço que a gente faz por ele, assim, de um modo geral. Que nem empreender. Se você vai empreender por causa de dinheiro, em troca exclusivamente do dinheiro, não vale a pena. Não vale. Se não tem algo extra. O dinheiro hoje, para mim, eu sou totalmente a favor. Tá? Eu penso que o dinheiro, ele é um potencializador, ele é um amplificador de ação. E a gente viu isso muito claro agora nas cheias. Quem que ajudou mais? Quem tinha mais ou quem tinha menos? Sabe? Os empresários deram show agora nessas cheias, que assumiram e fizeram muito mais do que o governo deveria ter feito, né? Por obrigação. Então os empresários, a união das pessoas, né? Mas por que eu cito os empresários? Porque foi quem teve mais impacto. O Brasil inteiro, aliás, isso foi uma grande lição para nós, Rio Grande do Sul, que tanto já falamos, eu mesmo já defendi o separatismo, e nessa hora a gente viu quão forte a gente é unido, né? Porque o Brasil inteiro, cara, abraçou o Rio Grande do Sul, isso que a gente, né, se for pensar o nosso nível, muitas vezes de arrogância, a gente, muitas vezes, eu me incluo nisso, a gente, né, porque o Rio Grande do Sul, então a gente viu todo esse movimento, e quem pôde fazer mais, teve um empresário que é marretado por ser uma pessoa, né, muitas vezes ele é polêmico e tudo, mas o famoso velho da van, o cara mandou mais avião que a Força Aérea Brasileira, cara, sabe? E por resultado do trabalho dele, se gosta dele ou não, isso não está em pauta. Agora, quem tem mais resultado, cuida melhor da sua família. Quem tem mais resultado financeiro, gera mais impacto nas pessoas que estão à sua volta. Então, para mim, hoje, o dinheiro, o resultado, não só o dinheiro, mas o resultado do que se constrói, ele está diretamente relacionado à tua capacidade de gerar valor, de gerenciar pessoas, de se conectar, de negociar, de habilidades intrapessoais e interpessoais. Quem tu é? Você é os teus resultados. Então, quanto mais eu evoluir quem eu sou, consequentemente, eu vou evoluir os meus resultados.
E não crescer, para mim, hoje, é o maior ato de egoísmo que eu posso ter. Porque quanto mais eu cresço, mais eu consigo cuidar das pessoas que eu amo. Mais eu consigo impactar a comunidade que eu vivo, mais emprego eu posso gerar, mais eu posso comprar no comércio local, mais eu posso ajudar aquela pessoa que não tem condição. Eu posso dar acesso à educação para quem não consegue. Se eu tiver condição, eu consigo. Quanto mais resultado, maior é o meu poder de impacto. Então é isso que eu penso a respeito, né, dessa questão do empreendedorismo, do dinheiro e do resultado. Saúde, família, trabalho, não inverta a Não ordem. inverta a ordem, Joel J. Joel J. Você pega a família como pode usar, né? Também como pessoas. Sim. Então, só puxando um pouco do podcast. Então, eu criei, né, eu e o Arthur, nós criamos o podcast com o intuito de impactar a vida de outras pessoas de alguma maneira. Então, como nós conversamos, nós já trouxemos pessoas falando sobre política, música, esporte, agora você pegando de tudo um pouco, desenvolvimento humano, falando sobre empreendedorismo. Então, eu acredito que nós temos o nosso propósito bem claro, já que é impactar a vida de outras pessoas. E eu acho que esse é o nosso combustível maior, porque Montenegro não tem nada que fale sobre isso. Então, claro, vai ter falhas, né? O ser humano ele é falho, né? E ele está em constante evolução. Então nós estamos melhorando aos poucos. Claro. Estou tendo... Tanto o nosso início de programa hoje não ficou legal, não ficou da maneira que eu imaginava, mas é algo que tu vai se acostumando com o tempo. E como tu disse, isso é um desenvolvimento. Desenvolvimento humano se desenvolver. Nós estamos desenvolvendo nossas habilidades aqui também como apresentadores, como Claro. host. Meu amigo. Anfitrião, como anfitriões. Claro. Né? Mas eu vou te dizer, cara, eu primeiro é louvável. Para mim, eu sou um grande entusiasta, eu aplaudo o início, tá? Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com o que tem e, sinceramente, eu achei bem legal o início do programa. Eu não acho que O Luan é perfeccionista. O Luan assim, tira uma foto e vai dizer, não, tá errado, tá, tira outra. Ele consegue ver os mínimos detalhes. Sabe mas que isso eu mudei muito, só interrompendo. O feito, hoje eu entendo, né, nesse meu grau de perfeccionismo, que o feito ele é melhor do que o perfeito. Né? Claro, sempre buscando a perfeição, a excelência, mas fazer. Eu acho que isso é importante. Claro. Tirar o projeto do papel. É isso, porque, cara, a única forma de evoluir é através da experiência. A experiência vem da prática, a prática vem do fazer e do errar. Não tem outro jeito. Só vai tocar pedra e vai criticar quem não está fazendo. Porque quem está fazendo, quem já começou, sabe, né, como que é um começo. E essa pessoa vai te incentivar a crescer. Então, foca em quem te incentiva. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai falar mal. Sempre vai ter, mas está tudo bem. Isso faz parte. E o perfeito, ele é muito relativo também. Porque, por exemplo, qual que é a cor que você mais gosta? Eu, particularmente, eu gosto muito do azul. Do azul. E você? Azul. Azul também. E eu gosto mais, eu também gosto do azul. Mas não deu certo. É uma coincidência, não dá. Eu ia dizer que eu gosto de outro, mas na verdade eu gosto do azul. Só que tem um monte de gente que gosta de vermelho, tem um monte de gente que gosta de preto, tem um monte de gente que gosta de rosa. Sim. E eles estão errados? Não. Vocês estão errados? Então o que é o perfeito? Porque você pode fazer algo que é perfeito, mas é perfeito para você. Para mim não vai ser, né? Ou, possivelmente para tu também não. Então não existe, sabe? Não existe o fazer algo que ficou extraordinário e todo mundo vai achar lindo. Não vai. Ao mesmo tempo que o que para muitos é ruim, para outros é excelente. Bolsonaro e Lula, meu amigo. Você nunca vai entender o que gosta de um lado, o que gosta do outro. E não adianta, né? Sempre vai ter alguém que vai gostar, alguém que não vai, tá tudo certo. Eu não consigo entender, só não querendo puxar muito para o assunto político, o assunto político é complicado. Fala sobre política e religião. Futebol já é complicado, tu entra na política e religião não querendo aprofundar muito sobre isso. Mas eu nunca entendi essa extrema direita e extrema esquerda. Porque, assim, eu acho que isso não dá em nada. São iguais de polos opostos. Iguais opostos. Sabe o que eu vejo nisso? Se você, qualquer um de qualquer extremo,
Se você mostrar para ele algo bom que o outro lado fez, ele não vai aceitar. E algo ruim que o lado dele fez, ele também não vai aceitar. Vale a pena Não vale? evoluir uma conversa com uma pessoa assim? Não vale. Complicado. Robson, como mudar uma pessoa? Existe alguma forma? Existe. Existe como você mudar uma pessoa. Você. E acabou. Já era. Já era. Ninguém muda ninguém, meu amigo. A não ser a gente mesmo. Você pode ser um canal de incentivo, de inspiração, mas o ato de tentar mudar alguém já é um ato de arrogância. Porque se eu quero mudar alguém, quer dizer que ela está errada. Eu estou dizendo que ela está estragada, que ela não está do jeito que ela tem que estar. E se a gente for analisar, será que a gente tem esse direito? Será que essa percepção ela é correta? Ou será que só a minha visão que eu estou tentando imputar numa outra pessoa, num outro contexto? Então eu acredito em mudar as pessoas, né, mudando a mim. Através do exemplo, você pode inspirar alguém. Pô, eu tenho várias pessoas que eu me inspiro muito e elas me mudam, mas a partir do meu desejo profundo de me tornar uma pessoa parecida com ela, porque ela tem algo que eu quero para mim. Essa é a única forma que eu acredito. Show de bola. Faz sentido? Muito. Robson, vamos voltar na parte da caixa que eu achei interessante. Eu tô com a minha casa, eu tô brincando. Eu e minha esposa, a gente fez um financiamento, eu tô com 18, a gente fez o financiamento. Eu já algumas coisas já entendi sobre o financiamento, mas ensina pra galera técnicas de amortização. Existe? Não existe? Existe sim. Primeiro, parabéns, cara. Com 18 anos, você já está com o teu imóvel, morando no teu imóvel, sabe? E as pessoas pensam assim muitas vezes, né? Mas vai ficar 35 anos pagando, né? O aluguel é eterno, né? Para começar. E segundo, o período de amortização da Caixa, médio, é de 7 a 10 anos. E isso as pessoas não enxergam. A média é isso que a Caixa financia imóvel popular, né? Que as pessoas não têm como amortizar, ela vai pagar até o final. Só que existe um detalhe aí, que as pessoas não sabem. A tua parcela, ela corrige. Ela tem o que chama de indexador. Eu vou tentar não ser muito técnico, porque às vezes eu confundo muito, falando muito termo técnico, mas a parcela ela vai corrigindo. Por quê? Porque existe um negócio chamado Selic. Existe um negócio chamado inflação, isso todo mundo já ouviu falar. A inflação era muito alta, antes de você nascer, aconteceu uma bagunça no Brasil, cara, que tiveram que inventar uma moeda, fizeram todo um negócio, porque a inflação é um negócio absurdo. A Argentina viveu isso agora, né? E até recentemente fiquei feliz que vi uma notícia rapidamente, nem sei se é verdade, mas parece que sim, que ela ficou uma semana sem inflação, né? Então, tomara que seja, né? Não chequei a fonte, mas o que acontece? A tua parcela, ela vai corrigir pela TR, que ela é de forma simples, 10 vezes menor do que a inflação, tá? O que vai acontecer? Hoje, digamos que a tua parcela fosse equivalente a um salário mínimo. Daqui entre 5 e 10 anos, um salário mínimo vai pagar 2. E quando tu paga 2 parcelas, uma delas é a parcela, a outra é a amortização. Essa amortização ela vai derrubar 4 meses, em média, lá de trás. E eu não consigo explicar isso de uma forma muito simples, sabe? Talvez se eu desenhasse, poderia ficar mais didático, mas em resumo, o que acontece? Uma parcela ela é composta por juros, pelo capital, né? Você devolve uma parte do dinheiro, paga juro, e aí tem taxa e tem seguros de morte e invalidez permanente de danos físicos do imóvel. Isso compõe uma parcela. Quando você amortiza, você está colocando o valor da parcela como 100%, devolvendo para a Caixa aquele valor. Não tem juro ali, não tem seguro, não tem taxa, não tem nada, é 100%. Então, digamos que uma parcela tenha 25% de devolução do teu dinheiro, o resto é juro e taxa e um monte de coisa. Quando você paga uma parcela devolvendo, ela vai ser equivalente a 4. Por quê? Porque é 25% de amortização cada parcela. Deu para entender isso? Sim. É como se você estivesse pagando 4, de forma bem resumida.
porque você está pagando só o coração da parcela. Está pagando o valor financiado, diretamente 100% do valor financiado. Devolvendo aquele dinheiro para a Caixa. Então, falando de técnicas de amortização, o que é importante? Tá? Quando você faz o financiamento, você pode utilizar o FGTS, que é muito comum as pessoas utilizarem para amortizar o saldo devedor. Você tem duas possibilidades sempre: amortizar parcela ou saldo devedor. Saldo devedor é aquilo que as pessoas falam de trás para frente. Por que popularizou isso? Porque quando você devolve o capital para a Caixa, o que é o saldo devedor? Eu peguei 100 mil, eu devo 100 mil. Aí eu pego 10 e devolvo para a Caixa, eu passo a dever 90. Então isso é a amortização do saldo devedor. Quando eu faço isso, eu consigo reduzir muito mais do que quando eu amortizo parcela. Porque a parcela, mais de 70% é juro, taxa, eu estou pagando um monte de outras coisas que eu não preciso se eu amortizo o saldo devedor. Então, se você tem um financiamento, o que eu recomendo? Se você quer quitar rápido, vai guardando um dinheirinho do FGTS, né? E vai quitando. E quando você, e de recurso próprio, sempre que sobrar, joga para o financiamento. Vai amortizando, R$100, que seja, sabe? Vai amortizando do saldo devedor. Quando vê, você consegue quitar ele muito mais rápido. De forma resumida. Show de bola. Às vezes tu acha, minha parcela é R$1.000. Eu tenho 5 mil, vou bater 5 parcelas, mas não. Então, às vezes, vão botar que tu vai bater 20, 30. É, por aí. Exatamente. Esse é o raciocínio. Com 5 mil você vai bater... As pessoas às vezes têm esse raciocínio mesmo. Eu já ouvi falar, mas pra que eu vou botar 5 mil e vai bater só 5? Porque, que nem tu falou, é uma porcentagem de juros, seguro, é algo... Exatamente. Isso é algo que hoje é muito, na verdade não é igual ao financiamento habitacional da Caixa, é diferente de um CDC para veículos. Sim. Mas é isso que eu oriento muitas vezes os meus clientes, né, porque eu trabalho com venda de veículos, nós conversamos. Então muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Elas preferem fazer um financiamento de 24 meses, correndo o risco de se endividar, não pagar esse financiamento, do que muitas vezes fazerem 60 vezes, sendo que eles podem antecipar o financiamento e pagar em 24 vezes, tendo a segurança de pagar aquela parcela que eles conseguem. Então isso hoje é muito complicado. E eu muitas vezes tenho vontade de fazer conteúdo sobre isso e eu acho que eu vou fazer, porque isso é muito importante, tu dar essa educação sobre financiamento, né? Não só habitacional, mas sobre um financiamento de veículos, que é diferente, mas ao mesmo tempo ele é parecido, porque tu pagando as últimas, tu vai pagar o valor financiado em si, não vai pagar aquele juros. Os juros e o restante. Muitas vezes tem os seguros, o financiamento de veículos tem seguro. A maioria das vezes tem ali o seguro prestamista, que é morte e validez permanente. Exatamente. Cara, gera esse conteúdo sim. Eu tento explicar, muitas vezes as pessoas acham que a gente está ganhando alguma coisa com isso. Quando eu digo, cara, pega o prazo total e depois você tem a gestão do prazo. Você que decide. Eles têm medo de se endividar por muito tempo, né? Mas isso é falta de conhecimento. E aí que entra a nossa responsabilidade e obrigação de poder explicar isso, né, para as pessoas ensinar. 1 hora é muito pouco. A nossa conversa está muito boa. Eu queria ter falado sobre outros assuntos também, sobre imóveis, sobre as imobiliárias que nós conversamos, mas pelo fim, pela questão do tempo. Chegamos no final, então. Temos mais uns 5 minutinhos. 5 minutinhos. Temos, vamos tocar. Então, como é que nós poderíamos encerrar nossa conversa? Teria alguma mensagem que tu gostaria de deixar? Cara, porque na verdade eu queria ter continuado ali sobre uma questão de propósito, no fim a gente acabou tomando um outro rumo, que é importante também no financiamento. Mas vamos finalizar, eu acho que isso vai ser legal, sobre o propósito. O propósito, eu acredito que é algo diretamente relacionado a Deus. O que é Deus para você? Cara, essa talvez seja a pergunta mais complexa, né? Para mim, eu sei, né? Para mim não é complexa, mas o que é Deus, de um modo geral, é algo que o ser humano jamais vai conseguir explicar. Quem disser que consegue, eu respeito, mas eu não acho que a gente seja capaz, pela limitação do nosso ser. Mas você concorda comigo que
o corpo humano, por exemplo, é uma máquina extraordinária, perfeita, né? E a natureza, o fluxo da natureza, isso tudo é projeto. Por que nós temos os principais órgãos, né, centralizados na nossa cabeça? Se você for parar para ver, o corpo humano é um projeto muito bem executado, que a gente nem entende. Nós somos o ser mais evoluído do planeta Terra e a gente não sabe nem como nosso corpo funciona, cara. Então, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Né? Será que isso tudo é em vão? Será que a gente é tão inteligente assim, como ser? Então, para mim, um dos fatores, por exemplo, a vida. Se você for ver uma mulher gerar uma criança, a matéria a gente entende, os cromossomos e tal, né? A gente entende como gera. E a vida? Quando é que ela começa? Quando é que ela acaba? Sabe? Eu participei muito de cirurgias em hospitais, já vi muita... Teve um tempo que eu frequentava muito esse ambiente e eu vi muitas vezes, sabe, aquele choque que dá para a pessoa voltar. Quando é que ela morre? Quando é que ela volta? Eu já vi gente que estava morta e de repente, não, vamos tentar mais uma vez. Veio. E gente que foi lá um tempão, nunca. Onde é que é esse corte? O que acontece depois? A gente poderia falar muito sobre isso. Eu já busquei muito, pesquisei muito, acredito muito em Deus, tenho a minha fé, né, tenho as minhas crenças. Mas eu acho que é inquestionável de que algo muito maior que a gente criou o que a gente vive e rege, só que é mais fácil ignorar muitas vezes, né, pela complexidade e pela nossa falta de capacidade de poder explicar. Mas eu acredito muito em Deus, eu sou cristão, né, e acredito demais que a gente está aqui com um motivo, a gente não vem em vão. Eu tenho as minhas provas, né, argumentos para isso. A pergunta, então, na verdade, não seria o que é Deus, mas se você acredita ou não. Eu acredito que acreditar em Deus, no momento que tu não acredita, tu está acreditando em algo. Então, assim, porque, como tu disse, é algo muito complexo falar sobre Deus. E as palavras são sábias. Né? Eu agradeço. Legal. Então encerramos o programa com essa mensagem do Robson e vamos deixar ele se despedir. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E se você estiver com fome nesse exato momento, peça um hambúrguer do Ferrari House. Peça um Ferrari House. Valeu. Robson, deixar você se despedir, ou quer falar mais alguma coisa? Isso. Pode se despedir, Robson. Eu me despeço agradecendo vocês, cara, sabe? E agradecendo, parabenizando pela iniciativa e esse propósito, né, que vocês comentaram, vocês têm cumprido, sabe? Pelo fato de vocês se proporem a ser uma porta que gera voz. Nós temos pessoas extraordinárias na nossa cidade e que muita gente não sabe e que através de vocês vão poder ter acesso a essas pessoas, ao conhecimento dessas pessoas. Então, sigam. E o que eu puder ser útil, né, para que o Flux tenha vida longa, eu também fico à disposição. E agradeço também o pessoal que nos assistiu até aqui. Então, Show de bola. Muito obrigado, nos despedimos por aqui. Foi.